Olá a todos, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso 11º episódio do Arbicast. Hoje, mais uma vez, estou aqui junto com o Fabrício. Muito obrigada pela presença e participação. Prazer é sempre meu. E a gente está com um convidado muito especial aqui, que é o Pedro. A gente já estava num super bate-papo lá fora. E a gente está muito feliz aqui com a sua presença. Mais uma vez, obrigada por você ter vindo. E a gente gosta muito de começar, né, o nosso podcast, primeiro falando do âmbito pessoal, né? Então, assim, a gente antes quer saber quem é o Pedro, então se você puder contar um pouquinho da sua história, mais um pouco da sua carreira, para depois aí a gente enveredar um pouco mais nos assuntos técnicos, mas primeiro falar um pouquinho de você, assim, sempre é bacana. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado por me receber aqui, valeu. Obrigado, Fabrício. Prazer, obrigado, todo nosso. Cara, eu acho que tem uma frase do meu pai que é muito engraçada, que ele fala que ele não é, né? Que ele está. E se olhar para minha história, tem um pouco disso. Eu mudei de direção várias vezes. A única coisa que eu consigo ver como eu sou empreendedor, né? Isso eu sempre tive desde muito garoto, vontade de sair fazendo coisa e mudando o ambiente. Tenho uma inquietude de mudar o ambiente em volta. A gente estava brincando aqui mais cedo, eu comecei no mercado financeiro aos 9 anos ou 10 anos de idade como agiota no colégio. Meu pai me ensinou juros compostos, eu achei aquilo fascinante. Era na época do período da inflação, que chegava a 40%, 50% ao mês. E aí eu emprestava lá 1,5 o dia, o dinheiro, emprestava para professor, para os outros alunos. Foi meu primeiro empreendimento. Não vou deixar meus filhos ouvirem isso. Ou talvez eu deva, né? Já pra quem sabe. Medo da Receita Federal, vem atrás de mim amanhã. Mas... pulando vários anos aí, né? Eu depois voltei eu não queria entrar para faculdade, queria abrir bar, aquelas coisas de adolescente retardado, né? Então, obviamente não me deixaram fazer isso, graças a Deus. Que bom, né? Ufa. Mas eu tive onde eu me achei, na verdade, isso para mim foi um momento muito especial, me lembro direitinho, assim, andando no pelotis da PUC-Rio, né? Tinha um cartaz da empresa Júnior. Eu falei, cara, um cachorrinho olhando pro alto. Falei, cara, o que é isso? Aí tava tendo uma apresentação no auditório do lado, e era a apresentação da empresa Júnior. Eu entrei lá e falei, cara, vou entrar para esse troço. Que era um monte de garotada da faculdade, mas tocando negócio, que era uma coisa que eu já tinha lido alguns livros, e, tinha lido, sei lá, a biografia do Matarazzo, a biografia do Barão de Mauá, e eu sempre achei super legal o que os caras faziam, e chegaram e trocaram tudo, e mudaram o ambiente. Num país complexo como o Brasil, né? Especialmente. Legal, bacana. Dois exemplos bons de empreendedorismo brasileiro. Legal. E lá eu me achei, assim, aí eu falei, cara, meu negócio é negócio, né? Porque eu já tinha tentado direito, engenharia de produção, engenharia elétrica, mecânica, tinha para FRJ, para desespero dos meus pais. Seus pais, né? E aí, enfim, ali eu me achei, de lá eu montei uma empresa de consultoria com um amigo meu que estava saindo da McKinsey, na época a gente garotinho, e foi super bem, a gente pegou de cliente Petrobras, Ipiranga, Som Livre, que na época era super relevante, né? Porque a indústria fonográfica tinha outro desenho. De lá eu fui para a Citaui, que é hoje provavelmente um dos maiores mecanismos de financiamento do terceiro setor na América Latina. Esse parênteses, eu sempre fui ligado muita coisa de como mudar o mundo também. Quando eu era garoto, era da juventude socialista, fui morar em Cuba, hoje não concordo com mais nada que eu concordava na época. Esse não é o ponto aqui. Mas aí, podcast a gente faz. Interessante. Mas eu, enfim, sempre tive essa vontade de usar essa habilidade de resolver problema de negócio também para melhorar o mundo. Passei um tempo na Citaui, ajudei a construir, assim, fui funcionário número 1 lá, junto com o Leonardo Letelier, que foi um mentor para mim, um gênio. E de lá eu tive uma ideia de montar uma empresa de venda de produtos sex shop por catálogo. E aí eu montei a Dona Flor, cheguei a ter 60 mil consultoras, o Léo, que era da Citaui, virou meu sócio também, ele adorou a ideia. E, curiosamente, meu principal canal de venda eram vendedoras evangélicas, o que para mim foi um MBA de marketing, distribuição, gestão de caixa, porque venda direta é um desespero e de distribuição. Nosso principal mercado era Norte e Nordeste, em especial o interior do Norte, então a gente literalmente entregava as coisas de canoa na época. E não tinha nada a ver com o mercado financeiro, né? Da Dona Flor, o Marcelo Salles, que é um dos fundadores da Movile, é meu colega de infância, a gente pegava ônibus junto para ir para o colégio, ele me chamou para ser mentor numa aceleradora de negócio que ele estava montando no Rio, que na época teve um bom sucesso, a 21212, hoje não está operando mais. E lá eu lembrei que eu era nerd, que eu adorava tecnologia desde cedo. Tinha Apple II, ficava fazendo programa que não servia para nada em casa, né, quando tinha 8 anos de idade. E eu falei, cara, quero voltar a ter contato com tecnologia. Eu montei um negócio que não deu muito certo. Acho que a gente estava antes do momento no mundo, que era basicamente juntar dados de local business para ajudar, dados de comportamento de consumidor para ajudar a ativar cliente. Exemplo bobo, pegar dado do Wi-Fi, do que o cara pediu no delivery, da fila, e ver quem é um cliente de maior valor, menor valor, se ele sumiu, não sumiu, o que você faz para ativar esse cara. Não deu muito certo, assim, fiquei de 5 anos tentando e não saiu do outro lado. Quando o André Cariús, que foi o primeiro CTO da Vetex, também amigo meu de infância, assim, todo mundo de Petrópolis, né, da cidade lá na Serra do Rio,
Ele me chamou para ir para a Muxi, que é uma empresa que fazia software para POS. Ele falou, cara, a gente precisa de um norte estratégico aqui, precisa de alguém com teu perfil para ajudar a gente a achar um caminho, vem para cá. E foi meu primeiro contato com o mercado de pagamento. Tá. E eu adorei, porque eu gosto de coisa complicada. Foi a Muxi a primeira? Foi eu te conheci na Muxi. A gente se conheceu lá. E foi lá. E assim, eu adorei, porque é complicado pra caramba e eu gosto de coisa complicada. Assim. Engraçado que eu sempre olhei pro mercado financeiro de uma forma um pouco estéril. Mas eu tô adorando pagamentos desde então. Fiquei, né? Não é à toa que estamos aqui. Mas a Mux fazia software para POS, mas não tinha clareza de qual era a próxima onda de crescimento, para onde esse negócio ia. E aí, enfim, mergulhei na indústria, estudei pra caramba. Na época estava começando aquela tendência de embedded finance, especialmente na Europa. Tá. A gente falou, cara, vamos tentar antecipar essa onda e surfar essa onda aqui. A gente montou o MuxPay, foi onde a gente se conheceu, né? Que a gente montou uma operação de Payment as a Service. E de lá, assim, a MuxPay deu certo. A DOC acabou comprando a Mux muito em função dessa avenida estratégica que a gente tinha aberto, que a DOC era, na época, Conductor, né? Era de processamento, muito forte em processamento de emissão. Tinha a DOC que fazia banking, mas eles não tinham um braço de adquirência. Então eles compraram a gente para ir montar esse braço de adquirência. E quando a gente chegou lá, já tinha alguma coisa andando de adquirência, mas foi muito para ajudar nessa construção do braço de adquirência da DOC. A gente fiquei... E eu falo a gente porque quem foi para a DOC é o time fundador hoje da Tupi, então todo mundo, a gente já estava junto nesse período, a gente começou a trabalhar junto na Mux. A gente ficou 1 ano e pouco na DOC, até colocar a adquirência de pé. Assim, não foi o M&A de maior sucesso do mundo, acabou todo mundo, cada um indo para um lado. Eu fui para o Vale do Silício trabalhar com outra coisa nada a ver, que é outsourcing de equipe de tecnologia. Né? Eu fui assumir como VP de um unicórnio lá, Bares Dev. E continuei trocando figurinha com o Luigi e com o Gabriel sobre o que a gente tinha sofrido, né, no período de montagem nessa DOC, como a tecnologia podia ser muito melhor do que tudo aquilo que a gente usou. Luigi e Gabriel, que estavam com você lá na Mux e depois foram para a DOC. Tá. Né, aí depois o Luigi foi para o BTG, para tocar o Banking as a Service do BTG, depois fundou a Regulatório Mais, que acabou de vender para a Cellcoin. O Gabriel foi para o iFood, tocar a parte de tecnologia do braço de pagamento do iFood. E a gente continuou falando, muito provocado pelo Luigi, que estava mais acelerado nessa direção. E a gente falou, cara, beleza, vamos começar a procurar cliente. E a gente conseguiu um primeiro cliente para a Tupi, que a tese era, cara, vamos reinventar toda a stack de tecnologia de adquirência, que é uma stack muito legada, muito lenta, pouco performática, cara de manter, enfim, quem trabalha com isso sabe, são 150 milhões de dólares. E por sorte, e aí foi muito mais estratégia do que estratégia, veio a onda da AI. A gente falou, cara, perfeito. A gente está montando o que seria a nova fronteira, está vindo uma nova tecnologia que vai criar uma nova fronteira, vamos entrar nisso. E daí surgiu a principal tese da Tupi, que é montar toda a estrutura de back-office, né? Preparar toda a infraestrutura de tecnologia e a camada de agentes, enfim, tudo para operar, para você montar uma operação toda orientada para AI, que é um desafio dentro desse mercado. Legal. Do Apple II para IA. Exatamente. Legal, bacana. E do Sex Shop Delivery, né? E do Sex Shop com esse desvio no meio do caminho. Muito parabéns pela história, muito legal. Legal demais, Pedro. E agora fala um pouquinho mais da Tupi, como é que vocês estão trabalhando? Porque de fato é uma dor que o mercado tem, né? Em termos de adquirência, stack, falar um pouco mais para onde está evoluindo. Então, como vocês têm, qual que é o público principal da Tupi hoje e quais as principais dores que vocês resolvem desse público? Tá, hoje o nosso principal público são adquirentes, assim, o nosso principal produto, né? A gente começou tem 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, acabou de fazer. O nosso principal produto é uma solução para gestão de chargeback. Legal. Então o que a gente faz é todo o processo, que é super moroso, super complicado, que você tem que ler lá os 17 mil manuais de todas as bandeiras, com 400 mil páginas cada um, para resolver um caso. A gente consegue botar numa esteira, que a AI resolve isso, e a gente resolve todos os casos em menos de 2 minutos. Então esse é o principal... Por conta da IA. Tudo por conta da IA. Sim, tem Human in the Loop, a gente, enfim, podemos entrar mais nos detalhes, mas a gente não consegue, e eu acho que vai demorar muito para a tecnologia conseguir substituir completamente o ser humano. Eu, particularmente, acho que isso nunca vai acontecer. Mas a gente consegue reduzir muito o esforço manual de coleta de dados, de análise, de retrieval de regras para você tomar uma decisão. A gente consegue, quando não chutar direto para o gol, botar a bola lá na marca do pênalti sem goleiro pro analista chutar para gol. Legal. E agora, só complementando do mercado-alvo, né, a gente começa em adquirência, agora a gente está construindo, e a gente gosta de construir muito produto junto com o cliente. Então hoje a gente tem uma esteira que está quase saindo do forno de solução para subadquirência e merchant e também para emissores. Né? Também a mesma tese ali dentro de chargeback, dentro do mesmo ecossistema, para a gente conseguir automatizar esses processos.
Então é legal que vocês, eu estava comentando, né? Vocês foram para um lado que o mercado foi para a maquininha, foi para o front, mas vocês estão entrando, vocês foram para a cozinha, que realmente é onde é muito processo operacional. Tem muita gente que precisa fazer. A gente que trabalha em mercado financeiro sabe, né, da complexidade que é. E são temas muito difíceis de se resolver, né, Pedro? Porque a maquininha, a tecnologia lá na frente do cliente, você joga muita luz nisso, né? Mas quando chega, você acaba tendo um batalhão de pessoas atrás para resolver esses pontos. Então, a tese da empresa de vocês, de fato, é trazer, não só, além de uma eficiência operacional, conseguir trazer mais para perto decisões financeiras? Também. Assim, a gente, como bons nerds, a gente não está tão preocupado com a parte sexy do negócio, a gente está preocupado com a parte complicada. Então, a gente foi para a cozinha muito por isso, que é onde mora. Óbvio que na captura tem muita complexidade, a gente tem uma solução de captura, inclusive um dos grandes bancos brasileiros vai entrar em adquirência agora, a captura é usando a nossa tecnologia, né, que a gente desenvolveu, mas a gente gosta dos problemas mais complicados ali na cozinha. Como você falou, tem que tomar decisão, é realmente uma assim, orquestração, não é só abre o cowork ali do Claude, monta um agente e deixa rodar. Você tem que ter 700 mil guardrails, você tem que treinar um modelo, você tem que montar um retrieval de dados orientado para aquilo, assim, é muito mais complicado, para no final você poder de fato tomar uma decisão que vai resolver o problema e dar segurança, porque a gente no final do dia está tomando uma decisão que custa dinheiro. Sim. Né? E que é prejuízo na veia. Então, assim, toda decisão ali é 100% do resultado vai para EBITDA. Então isso tem que estar redondo. E o custo de um erro da IA ou de alguém manualmente é muito maior quando você está falando do mercado financeiro. Sim. Então você tem essa complexidade, né, de como ajustar a tecnologia ao que ela pode te prover versus o custo e o risco que você tem em cima disso. Então, quando um cliente procura vocês, pode ser o caso desse banco que está entrando para envolver, assim, qual é a principal oferta, ou o que você muda na vida dele quando você chega com a sua solução da Tupi para ele lá? Cara, principal resposta é redução de custo. Redução de custo e ganho de segurança. Porque, assim, por mais que a gente também acredita nisso, né? Que o ser humano, no final do dia, é um ótimo guardrail para se você está tomando uma decisão boa ou não, é igual carro autônomo. Você olha os dados, o carro autônomo mata menos do que o ser humano. Mas a gente ainda tem mais medo do carro autônomo do que do ser humano. A nossa AI já acerta mais do que o ser humano. Então, assim, você tem uma perda, uma diminuição de perda operacional, mas aí entrando em detalhes da cadeia, normalmente quando você tem uma perda no nível da adquirência, você rebate isso para o teu varejista ou na outra ponta, você rebate isso para o portador, assim, não fica no meio na cadeia esse prejuízo financeiro. Em geral, não é uma regra geral, mas você tem um custo operacional muito alto. Assim, média, estuda Mastercard aponta que você tem em média assim, um custo perto de $12 para você processar uma disputa. Assim, independente qual é o resultado, você tem por disputa. E você pega players, tem cliente nosso que processa 300 mil disputas por mês. Então, a gente está falando de um custo de $3 milhões todo mês para só processar, pegar arquivo de uma ponta para outra, e a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais eficiente. Então, a gente devolve pelo menos 50% a 60% desse valor para o caixa do cliente, para não, assim, dá para chegar a 80%, mas eu não quero ser falso profeta. Né? E essa questão das disputas também, além do custo, tem o tempo também, né? O tempo da pessoa, o tempo de ir e voltar, isso é algo que vocês também resolvem, assim, porque a gente até teve histórias engraçadas, assim, de ouvir no mercado, que realmente, às vezes, leva-se tanto tempo que analistas de banco ficam até descrentes do processo, né? Dessa demora, desse retorno. Então, a tese de vocês também é para aliviar e agilizar esse processo, além desse ganho financeiro. É que não é ganhar, é deixar de perder, né? Exatamente. É você deixar de perder. E, assim, a forma que eu acho simplista de você olhar para isso é então não precisa de mais ser humano para fazer isso. Eu acho que não. Na verdade, você está tirando um trabalho que é desnecessário um ser humano e você está liberando o ser humano para fazer um trabalho que é muito mais estratégico. Então, por exemplo, quando a gente olha na caixinha do chargeback, que é uma dessas nossas frentes, a parte crítica aqui é como é que isso retroalimenta o antifraude. Como é que você melhora a tua política de fraude. Você não tem tempo para fazer isso. Assim, hoje você vai conversar com as instituições, esse feedback loop entre o chargeback e a área de fraude é quase inexistente. Ou demora muito. E você tem casos, como você teve na Europa recentemente, custou $4 bilhões para os bancos europeus, porque eles não identificaram um padrão de chargeback. Tempestivamente, coisa que você pode fazer com detecção de anomalia em um dia, não tem, essa conversa não existe. Porque está todo mundo correndo atrás de manual, ligando para o merchant para pegar a documentação, lendo a documentação manualmente. Sim, a gente está colocando o ativo ser humano
na atividade que gera menos valor. Então, o que a gente vê é que a gente vai, na verdade, liberar o tempo desse ser humano para fazer atividades de muito maior valor agregado. Legal. Agora, o chargeback, ele é a ponta da transação ali, quase o final, né? E você comentou, isso tem que retroalimentar o antifraude. Agora, isso pode alimentar também o onboarding. Como é que vocês estão vendo isso em termos de Know Your Customer e onboarding? Uma coisa que isso é uma esteira que a gente está começando a desenvolver agora e, como eu falei no início, parceria com o banco também, para como é que a gente replica toda essa inteligência que a gente construiu de como operar uma AI dentro da instituição financeira do lado do onboarding. E aí, do lado do onboarding, tem muitas coisas que são semelhantes, assim, leitura de documento, interpretação de documento. É um pouco mais sensível, que é o tipo de interpretação que vai fazer a diferença. Tem que ver como é que está o índice de liquidez corrente de cada cliente para você ver se autoriza ele operar como subadquirente seu ou não, por exemplo. Então, você precisa olhar para isso. E não só ali o chargeback traz muita informação, mas também a nossa base de dados transacional. Como eu falei, a gente também tem solução de captura, então a gente também olha para as transações para entender qual é o perfil desse cara. Uma outra coisa, qual vai ser o custo desse cliente. Então, quando você está falando de adquirência, é uma coisa que pouca gente está familiarizada, mas você não sabe o custo de uma transação até que ela aconteça. Então, quando o adquirente vai lá e fala, maquininha, é 2%, eventualmente tem transação que ele perde dinheiro com aquela taxa de 2%. Porque se chegar um cartão corporate premium de um tier mais alto, essa transação pode chegar a custar 3%. Ele perde 1%. Então, quando você faz um onboarding no cliente, você tem um nível de incerteza enorme também de qual vai ser o custo daquela operação. E aqui a gente também usa todos esses dados para retroalimentar o processo e fazer esse processo mais inteligente. Se você deveria trabalhar naquela precificação, eventualmente, se aquele cara já está com preço abaixo do teu custo, se você deveria querer aquele cliente ou não, né? Porque eventualmente não é um cliente bom de você ter na carteira. Então, essas coisas se retroalimentam. Legal, interessante. Isso com o seu motor, né? Então, o que você está dizendo é, a empresa de vocês cada vez mais vai para essa decisão de até de falar se eu quero ter um cliente ou não. Sim, isso a gente já faz. A gente não toma decisão, óbvio, pelo nosso cliente. A decisão ou está numa camada de configuração, ou a gente bota um human in the loop para o humano tomar a decisão. Mas sim, a gente consegue chegar nesse nível de tomar a decisão, ou pelo menos recomendar, olha, pelos dados, isso aqui não está com uma cara boa, não siga adiante. Até porque a questão da precificação, quem conseguir ajustar isso, né? Aí você tem um pouco do histórico também, mas como isso foi mudando no correr do tempo, com os vários adquirentes que foram entrando no mercado, né? Como tudo virou baseado na antecipação, por exemplo. Então, conseguindo ajustar isso ajuda muito a oferta mais certeira e que você vai ter resultado em cima daquilo. E é um desafio, porque hoje a adquirência, né? Tem talvez alguns movimentos, o mercado possa mudar isso, mas hoje a adquirência é um negócio majoritariamente ou de margem muito estreita, quando não deficitário. Não é à toa que você vê o Itaú absorvendo a rede, transformando na laranjinha do Itaú, sim, outros bancos fazendo o mesmo movimento, porque aquilo ali virou um mecanismo muito mais de cash-in, é um cost of doing business de você fazer um cash-in do que de fato um motor de receita. Para vários casos. Tem vários outros players que operam de forma lucrativa, só que para você fazer isso bem feito, separar o joio do trigo, você precisa conseguir inferir bem qual vai ser o custo daquele cliente. E aí, para isso, a gente tem também mais uma AI para operar isso, que a gente faz a estimativa de custo baseada em geolocalização, visão computacional. Eu consigo olhar para um varejo e falar, cara, esse cara está com a cara de que a platinização dele, que é o nome bonito do mercado para isso, vai ser X, então ele provavelmente vai ter tantos % no primeiro tier, no segundo tier, e o custo dele vai estar mais ou menos nesse ballpark aqui. Você deveria trabalhar com preço para cá ou para lá, ou abrir mão desse cliente. Legal. Platinização? Platinização, é um nome bonitinho. Não tenho ouvido falar. Bom. Gostei, interessante. Platinização da transação, do cliente? A platinização é o índice do cliente, assim, quantos % de transação daquele cliente está em cada categoria, e a mais comum é a categoria Platinum. Daí eu sei o nome, mas tem o Infinity, o Black, enfim, quanto mais Platinum, mais caro. Mais caro, exatamente. A gente tem, voltando mais um pouquinho para o tema de IA, né? A gente tem a parte aqui que a gente fala de burocracia invisível, que é o que a gente falou aqui um pouquinho, né? Do back-office, dos processos operacionais, etc. Hoje, com a empresa de vocês, de fato, então, você acredita que não é redução, mas é uma transformação desse capital humano? Como que vocês têm entregado isso para os clientes e como que os clientes recebem o motor de vocês para, de fato, falar, poxa, quero realmente ter aqui a empresa do Pedro? São as duas coisas. E assim, sendo super honesto,
a gente acredita nessa transformação. Óbvio que tem um pouco de bola de cristal aqui de como o mundo irá se redesenhar quando terminar essa primeira grande onda de AI. A gente ainda não sabe. A nossa visão é essa. Acho que a gente vai liberar capital humano, pelo menos a minha visão pessoal, a gente vai liberar capital humano como todas as outras revoluções tecnológicas da história, desde a Revolução Industrial até hoje, sempre foi a mesma história. Todo mundo em pânico, o mundo vai acabar, os seres humanos não servem para nada, vem uma outra coisa que a gente não conhecia, porque é muito fácil pra gente saber o que a gente vai perder, a gente já conhece, só que o que a gente vai ganhar a gente não sabe. Então a gente fica olhando o que a gente conhece e fica mais com medo. Mas nossa visão é essa, é muito mais liberar capital humano para outras atividades. Só que, obviamente, você tem uma pressão, especialmente do lado da adquirência, pela questão das margens que a gente falou, você tem uma pressão por redução de custo. E a gente não pode fingir que a gente não ajuda o nosso cliente sim a reduzir custo operacional. Não é só liberar o capital para outras coisas, é liberar os melhores valores para fazerem outras coisas e gerarem mais valor, ao mesmo tempo que você de fato tem uma redução de custo operacional, que pode se reverter, né, são as transformações, em maior investimento, em crescimento, e vai demandar mais gente em outra ponta, mas você tem ali um shift de cadeiras. Né? Não dá para fingir que não. Entendi. Eu ainda acho que a gente fala muito de IA, mas a gente ainda tem coisas básicas operacionais que precisam resolver. Eu não sei se eu estou sendo muito simplista. Nem um pouco. Mas me parece que o que você traz aqui é muito... Pô, eu estou pegando um básico aqui, operacional, e de novo, a cozinha, o back-office, que realmente tem muito problema aqui, e tem muita coisa operacional para fazer, e resolvendo esse backbone, que é essa questão, né, principal. Você pegar assim, players mais maduros, que já vem investindo em tecnologia há muito tempo, você tem um nível de maturidade melhor. A adoção de AI extensiva nos processos mais decisórios ainda é muito tímida. Você tem muito mais gente usando o cowork para automatizar a tarefinha ali. Mas quando você vai para a média dos players no Brasil, e a gente está falando dos adquirentes, que são players em geral grandes, cara, tem muito Excel voando de um lado para o outro ainda. Tem mesmo? Tem muito controle em planilha, sim. E tem muito controle em planilha. É mais regra do que exceção. Então, assim, ao mesmo tempo que quando você abre o YouTube vem uma chuva de 150 milhões de vídeos como AI vai mudar tudo, quando você vai para a realidade, o mundo ainda está alguns passos atrás. Ainda tem uma ponte grande para ser cruzada aqui. E é um mercado que flui muita informação. Como é que dá para garantir a segurança das informações? Porque a gente tem esse outro pedaço que há um tempo atrás ele era menos frágil, né? Isso a gente estava conversando mais cedo ali fora. A gente como usuário, pessoa física, a gente entende AI como aquele chat que você entra ali e fala com a... Ou, se você for um pouquinho mais sofisticado, você vai usar uma API da Anthropic ou você vai usar uma API da OpenAI e resolver seus problemas. Quando a gente está falando de problemas muito específicos, como o nosso caso, eu não preciso que o meu modelo saiba em que ano foi a Revolução Francesa. Eu não preciso que ele entenda de culinária. E os modelos, e os LLMs, de uma forma geral, sim conhecem isso. Então é muito mais uma aplicação de modelos menores, bem treinados e bem instruídos, com uma estrutura de dados que comporta todo o conhecimento que ele precisa, do que de fato a gente usar modelo aberto. E aí, como é que isso... indo para o teu ponto da segurança. A gente roda isso dentro de casa, você não precisa rodar isso fora de casa. Então, assim, eu não pago por token, eu pago por processamento, porque a gente usa modelos menores, que a gente consegue ter um controle maior. Tem coisa assim que a gente faz com a OpenAI, mas a OpenAI ela já PCI Compliance, então ela tem canais que você consegue trafegar dados sensíveis com a mesma segurança que qualquer player tem hoje, né, que no final do dia a PCI determina o standard disso, mas via de regra a gente roda isso dentro de casa, inclusive ser mais assertivo, você consegue ter menos alucinação, porque ele tem menos coisa para se perder e o custo é muito melhor. E vocês ficam mais preparados para as mudanças regulatórias que podem ter também, sim, nesse caso. Vamos falar já de mudança regulatória. Antes eu queria voltar a falar um pouco mais de chargeback. Então, para a gente tentar ser mais simples e didático possível, como é que através da ferramenta de vocês, da Tupi, eu consigo saber se quem está certo é o merchant ou se é o dono do cartão? Então, você tem, as bandeiras, elas criam manuais, assim... Simplificando, todo o chargeback ele cai no que a gente chama de um reason code, uma categoria de por que aquela briga está acontecendo. Então tem uma categoria para mercadoria falsificada, entrega fora do prazo, fraude, porque não era reconhecida aquela transação. Então você tem uma gama enorme de categorias por bandeira, e para cada uma dessas você tem uma regra que a bandeira determina de como você deve proceder. Quais são as evidências ou o que tem que ficar provado, e aqui você tem, a AI encaixa muito bem, porque tem uma zona cinzenta. Assim, tem que ficar provado que teve a intenção X, ou que estava claro que o prazo ia ser Y, que, assim como na legislação tradicional, cabe algumas interpretações. Então, o que o nosso modelo faz é entender essas regras, então a gente consegue fazer o retrieval de cada regra específica para aquele caso,
A gente interpreta toda a informação disponível, seja dos sistemas internos do nosso cliente, aos quais a gente se conecta, que tem lá uma informação de, cara, teve aquele 3DS, que é quando você vai comprar passagem aérea e você tem que abrir o app do banco. Sim. Teve. Aquilo muda um pouco de como é que isso vai ser interpretado. Tá. Você precisa de algumas evidências que vêm do próprio merchant, no caso de um adquirente. Então a gente tem um agente que fala com o merchant, pega a documentação, interpreta a documentação dele, vê se a documentação está ok ou não, se está compliance com aquela disputa, enche o saco dele até que ele dê ou não, né, a documentação robusta. Da mesma forma, do lado do portador, a gente também provoca o portador com quais são as informações que ele tem que... E com base nisso, e com base no histórico que a gente tem de outros casos, né, a gente olha a massa de dados que eu tenho, as regras que são definidas pela bandeira e a jurisprudência, né, para fazer um paralelo com o mundo real, como é que isso tem sido julgado. E aí a gente recomenda uma decisão, fala, nesse caso aqui, vai para cá, concorda ou discorda, porque você vai ter 80%, 90% de taxa de assertividade, ou, cara, concorda logo com o outro lado, você não vai ganhar, você está numa posição frágil, não perde seu tempo e não investe o custo nessa disputa. Essa daí está perdida. E isso em quanto tempo, em média? Cara, ser humano leva em média, casos um pouquinho mais complicados, chega a levar mais de 1 hora. Assim, se chegar casos de parcelado com discordância parcial, é um caos. Você leva mais de 1 hora para processar um chargeback. Uma pessoa. Uma hora, um chargeback. Um chargeback. A gente, em geral, reduz isso para menos de 2 minutos. Caramba. E os casos que precisam de human in the loop, que são menos que 30% dos casos. Os outros é esteira automática. Ah, esses que às vezes precisa conversar com a outra parte, pegar mais alguma outra informação. Menos do que isso. Isso a gente faz automático igual. Tá, a gente recebe a disputa, identifica se precisa falar com o merchant ou não, fala com o merchant, pega os documentos, analisa os documentos e aí a gente olha e fala, cara, esse caso aqui, e obviamente nosso cliente configura isso, é muito caro, é muito ambíguo, quero que um ser humano revise. Aí a gente coloca na esteira de revisão. Senão a gente pode tomar a decisão automática e seguir. Então, mesmo que você tenha toda essa triangulação de dados, a gente consegue fazer isso tudo no esteira automática. E a depender do tamanho do cliente, a quantidade de chargebacks por dia é alta. Sim, a gente tem cliente que chega a 200 mil por mês. Por mês. Por mês, vezes 40 a 1 hora. Por analista, realmente é um exército de pessoas. É um exército de pessoas. A gente tem clientes aqui no Brasil com mais de 20 analistas de chargeback. Para ficar focando nessa disputa, que é um fraude jurídico, cliente que não reconhece, Falta de entendimento também, né? Tem muito... E aquilo, e pouco tempo para melhorar o antifraude, que é onde vai evitar esse chargeback no primeiro momento. Exato. Porque o chargeback é uma ineficiência de processo, né? Ele é um erro. Né? Em software a gente fala, tem o caso feliz, que é o previsto, e tem o caso que não é um feliz. O chargeback é um caso não feliz. Né? A transação que era para ser tranquila teve um problema. Interessante demais. E agora, o mercado de vocês é muito focado para adquirentes e subs. E esse mercado está mudando muito. Né? Está ficando cada vez mais restrito. Eu já perdi a conta de quanto isso diminuiu, quantas adquirentes e subs existem hoje no Brasil. É verdade. Mas mudou bem na última década aqui. Como vocês têm visto essas mudanças? Porque no fim do dia é o seu cliente final ali. E o que a gente pode esperar das novas restrições que o Banco Central tem colocado? Hoje tem questão de sub, da liquidação, então acho que você podia falar um pouquinho disso pra gente. Está muito claro, né, pela 522, vai vir uma complexidade maior para você operar. Ainda não está claro como isso vai ser regulamentado pelas bandeiras, quase todas abriram consulta pública não sei se foi essa semana ou semana passada, mas por agora. Então vai ter um shift aí. E isso provavelmente, assim, já tem algumas coisas que aumentaram o custo operacional de você ter uma subadquirência. Então você agora tem a obrigação de fazer liquidação centralizada a despeito do valor. Você já tem que ser regulado desde o início da sua operação, você já tem que ter aquela garantia financeira, eu esqueci como é que é o nome disso. Enfim, o depósito você tem que fazer, o capital social, você já tem que estar um valor muito mais alto. Então isso vai diminuir muito o número de entrantes e provavelmente vai matar muita gente pequena. E aqui tem 2 caminhos, né? O pequeno... que aí, para onde a minha bola de cristal tá dizendo que as coisas vão acontecer. Você tá bom. Parte desses caras vão virar os white labels, né? O nome técnico é o ISO, mas parte vai virar ISO. Então ele sai de ser um operador regulado e passa a operar embaixo da licença de outro player. E parte, eu imagino, vai se consolidar. Tem os caras que já têm tamanho, não tem nenhum problema, eles vão seguir a vida dele. E os outros provavelmente vão se consolidar para você capturar ganho operacional. Então é para onde eu estou vendo esse desenho. Eu acho que vai ter uma pujança maior de white labels operando, alguns subs grandes, talvez alguns desses se consolidem, inclusive virem adquirentes. Então vai ter um redesenho dessas estruturas acontecendo, que traz oportunidades e problemas em todas as direções. Né? Não é à toa que chinês usa a crise para as duas coisas. E a consolidação que você já comentou, né? Dos próprios bancos trazerem de volta suas adquirentes.
Com o risco de voltar, né? Esse mercado é muito engraçado. Porque tem a consulta pública do ano passado, que não terminou do Banco Central, para botar limite de intercâmbio. Sim. Ou seja, e aí tentando ser didático, né, na transação de cartão, daquela taxinha lá do que a gente conhece, que tá taxa do merchant, vai pagar 2% na transação. A maior parte disso não fica com o adquirente, a maior parte disso vai para o banco emissor, que é essa taxa de intercâmbio que flutua, que a gente falou. Quando você olha para o mercado europeu, você tem um cap nisso, né? O mercado europeu você tem, se não me engano, 0,3 para débito, 0,5 para crédito. O Brasil já botou um cap no débito, então hoje você não pode cobrar mais que 0,5. E existe uma consulta pública para eventualmente botar um cap no crédito também. Se isso acontecer, essa taxa, que provavelmente já está definida, ela não deve se estreitar. O que acontece é que o intercâmbio vai diminuir e você vai aumentar a margem do lado adquirente. E aí provavelmente você vai ter o mesmo momento que você teve lá atrás, de estar vendendo a rede, é provável que isso volte a acontecer, porque passa a ser um business lucrativo de novo. Volta a ser. Cenas dos próximos capítulos, vai depender de que o regulador vai fazer e de como é que o mercado vai reagir a isso, mas é possível que hoje a margem que está super estreita e que forçou um desenho de mercado, ganhe esse respiro e aí vai gerar um novo desenho de mercado. Legal. Porque o que a gente tem visto em várias linhas é justamente a conciliação por conta da obrigação ser cada vez maior para operar, né? E assim, tem uma outra coisa que é o que a gente tenta resolver, você diminuir o custo operacional para você conseguir lidar com essa nova regulação. Exato, e aí também, eventualmente, usando nossa tecnologia, né, fazendo jabá aqui, ele consegue operar mesmo com essa pressão regulatória. A gente não resolve o problema do patrimônio, mas a gente resolve o problema do custo operacional. Justo. Você tem ideia se o Brasil é o país que mais tem adquirentes e subs? Na América Latina, certo que sim. A gente tem muita fraude. A gente é campeão mundial de fraude. Eu acho que não é novidade para ninguém, infelizmente. Mas de adquirentes, não sei te dizer, cara. Na América Latina eu sei que sim, mas globalmente eu não sei como é que a gente ranqueia. E de chargeback, porque de fraude, sim, chargeback deve ir também, na onda também. Anda junto. Esses dois são irmãos siameses, né? Entendi. A gente tá chegando aqui no final, né, do nosso episódio. E vamos fazer aqui uma última pergunta aqui para você. Se você hoje fosse o CEO de um banco tradicional, o que você acredita que seriam decisões importantes ou áreas que você já olharia de cara, o movimento que você faria, dado o momento que a gente está de mercado com nova regulação, inteligência artificial para todo lado, essa mudança de cenário global? Cara, bom, deixa eu pensar aqui para não falar mais do mesmo, mas no final do dia eu acho que assim, tem que investir em tecnologia. Assim, não dá para fugir de que é isso que vai te fazer ganhar o jogo. Obviamente, o jogo do banco é tomar risco e você, obviamente, o ser humano ele tem uma limitação de interpretação de dados que a tecnologia consegue muito além. Então, se você não aposta nisso, se você ainda está muito pendurado no Excel, eu estou falando só de risco, mas obviamente isso se estende para todas as outras operações que você tem dentro de casa, você vai começar a ficar para trás. Não significa que você vai morrer amanhã, mas você começa a perder eficiência e você começa a perder mercado. Não é à toa, assim, e não sei se eu posso citar nomes, mas o Itaú está jogando muito bem esse jogo, né, de investir em tecnologia, ele fez aquisições muito boas nessa direção e está dos bancões, é o único banco que está conseguindo fazer frente às fintechs, porque pegou a avenida certa na minha humilde interpretação. Então, eu estaria muito preocupado em, de fato, fazer uma transformação digital que não é da boca para fora, que você consegue mudar a forma de você gerir o teu negócio muito mais tendo tecnologia como um drive estratégico do que como uma área ali no canto que você vem para resolver um problema pontual, né? Que é a visão do que a gente tinha da década de 80, da tecnologia, e que não funciona. Era acessório. Era acessório e hoje é muito mais core. Sim. E vai ficar cada vez mais, né? Quando os agentes vão ganhando mais proeminência, o ser humano vai trabalhar ali em volta do agente, toreando o agente, e a tecnologia tem que ser um pilar central disso. Então é para onde eu olharia. E obviamente dentro da caixinha de tecnologia não dá para não falar do termino da moda de AI, porque é de fato a nova onda, é o que tem de mais moderno para ser usado. Uma linha nova de... não é bala de prata que vai resolver todos os problemas, nada tem muita coisa que você resolve com modelo de machine learning antigo e tá tudo bem, e tem coisa que você resolve com if no código e tá tudo bem também, só que você não pode negar que tem uma ferramenta nova é igual você, sei lá, você é um lenhador e você vai fingir que não viu a motosserra. Cara, chegou a motosserra. Né? Continua tendo lá o teu machado, mas agora tem motosserra. Você tem não que usar isso. É um problema, né? Não usar é um problema. Teu concorrente vai conseguir cortar mais barato que você, praticar um preço melhor que você. No longo prazo você acaba perdendo a batalha ou diminuindo muito. Justo. Legal, muito bom, Pedro, de ter aqui. Muito Obrigado. bom ter
essa troca e aprendizado. Você é um cara muito didático, então isso é bom, ajuda a explicar um mercado que não é simples, né? Uma tecnologia que não é simples. Então, agradecer sua presença aqui e se quiser deixar seus contatos, os contatos da Tupi, como procurar vocês, como achar vocês. Sempre é um canal interessante da gente. Boa. Cara, obrigado, Fabrício, pelo convite. Prazer, Paty, a gente não se conhecia, aqui. Super obrigado pro banco por me receber. Cara, vocês podem me achar no LinkedIn, PP Brasil, aquele /in/PP Brasil, e o site da Tupi, tupifintech.com. Acho que são os dois principais canais. Bacana, muito sucesso para a Tupi, para você. Deus abençoe o trabalho de vocês. E vamos ver se a gente faz alguma coisa junto, né? Faremos. Justo, obrigada. Temos algumas ideias. Começamos hoje. Obrigado, além da canequinha personalizada, não sei se quem assiste a gente consegue ver, mas a gente fez questão aí também de te entregar aí um presente. Mais uma vez, agradecer pela sua presença. Obrigado, gente. Olha, eu vou guardar agora minha canequinha oficial. Aproveite, muito bom. Pedro. E a gente aqui chega agora ao final desse 11º episódio do Arbicast. Obrigado por você que acompanhou a gente. Siga o Banco Arbi aqui no YouTube, no Instagram, nas redes sociais ou no LinkedIn. A gente tem sempre bastante conteúdo interessante. Aproveite para desfrutar os últimos episódios que a gente tem, os últimos 10 episódios. E logo mais a gente tem mais boa informação e troca de conhecimento voltado ao nosso mercado financeiro para você. Obrigado mais uma vez e até a próxima.